Olá, eu sou o Lisandro e começa agora mais um programa Meu Querido Pet. O Brasil atingiu a marca de 150 milhões de animais de estimação, ocupando o terceiro lugar no ranking de países com mais pets no mundo. A necessidade de promover saúde e bem-estar nesses animais tem acelerado o crescimento de clínicas e hospitais veterinários. Alguns deles são organizados pelo próprio poder público. Para falar sobre esse assunto, o convidado de hoje é médico veterinário, Dr. Ricardo Spuldari, que também é professor universitário e gestor de hospitais veterinários. Ricardo é especialista também em clínica médica, com foco em endocrinologia e docência em direito animal. É um prazer ter você aqui hoje, doutor. Queria que você cumprimentasse o pessoal que está assistindo. Prazer é meu, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Doutor, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é que você explicasse aqui para a gente por que essa gestão de clínicas veterinárias feitas pelo poder público, alguns municípios, acredito que aqui no Alto Tietê tenham 2 cidades que têm um hospital público veterinário próprio, por que isso ainda é tão raro? Nem todos os municípios atuam com um serviço de saúde para os pets de forma gratuita. Bom, Lisandro, o que acontece é o seguinte, nós temos 2 frentes. Primeiro, a gente precisa que esse município ele tenha previsto o valor dessa verba em seu orçamento, para que isso seja disponível para ser usado, então, para que sejam feitos novos hospitais. Então, essa é uma situação. Em contrapartida, nós também temos uma outra situação que o poder público ele também não está preparado para fazer a gestão de hospitais veterinários. Então, é necessário também que existam entidades, né, que normalmente são formadas por médicos veterinários que estejam interessadas a assumir esse projeto, fazer a gestão desse dinheiro e então conseguirmos colocarmos mais hospitais públicos para que a população possa utilizar. Essa falta de preparação que você fala do poder público está muito relacionada a ser raro esse tipo de projeto, né? Hoje em dia a gestão pública não sabe lidar. Normalmente tem até veterinários dentro das prefeituras, mas eles são focados mais para essa área de zoonoses, de saúde pública, né? Justamente, e a gente está falando nesse momento de gestão hospitalar. Então, um hospital, ele não deixa de ser uma empresa. E uma empresa, ainda que ela seja pública, sem fins lucrativos, ela precisa ser gerida, né, para que esses recursos sejam utilizados de forma inteligente. Entendi. E hoje, principalmente para as prefeituras que têm intenção de criar um hospital público veterinário ou uma clínica, essas prefeituras elas podem enxergar vantagens nisso para o ser humano também ou essa política sempre vai ser só voltada para os pets? Olha, com certeza. Hoje em dia a gente já não fala mais de saúde, mas sim de saúde única. Então não conseguimos falar hoje de saúde se o planeta não estiver saudável, se as pessoas não estiverem saudáveis e se os nossos animais também não estiverem saudáveis. Haja vista que nós temos aí as zoonoses. Então, por exemplo, temos leptospirose. Explica o que é zoonose para o pessoal que está assistindo. É uma doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano. Tá? Então, por exemplo, leptospirose é uma delas, tá certo? Então, a esporotricose, que é uma outra doença agora que a gente está vivendo um surto. Que pega no gato, né? Que é do gato. Tá? Então, essas doenças, por exemplo, elas também podem acometer o ser humano. Então, todo momento em que eu tenho tratamento desses pacientes, obviamente que esse benefício não é somente para o paciente, mas isso também se reflete para a população. Que é o conceito de saúde única, né? Justamente. Exatamente como você falou agora no início. Você trabalha tudo ao mesmo tempo e acho que se você pensar a longo prazo é capaz até de você ter economia em termos de recursos públicos da saúde humana, né? Em razão desse tipo de zoonose. Estou certo? Com certeza está certo, porque uma vez que eu tenho um paciente que, por exemplo, está infectado com esporotricose, começa que a saúde privada não está preparada para diagnóstico, por exemplo, dessa doença. Então, todas as vezes que a gente diagnostica esporotricose dentro da clínica médica, a gente acaba encaminhando essa família também, por exemplo, para o Emílio Ribas, onde tem um setor de infectologia que está acostumado a lidar com esse tipo de patologia. Que indiretamente, se você trabalha com a saúde animal, você já vai economizando recursos nessa etapa do processo. Uma vez que a gente consegue conter a evolução da doença, obviamente que nós vamos ter menos animais infectados e, consequentemente, seres humanos também. Entendi. E você tem uma vasta experiência dentro dessa gestão de clínicas, acho que já enfrentou muitos casos, explorou bem aqui agora a questão de doenças infecto-contagiosas, mas quando a gente fala de clínica veterinária comum, desses hospitais públicos, a recorrência de casos, quais são os casos mais frequentes que entram dentro de uma clínica veterinária? São sempre infecções ou está relacionado a outros assuntos também? Acredito que, em primeiro lugar, sempre está relacionado a doenças infecto-contagiosas, infelizmente, porque era algo que poderia perfeitamente ser prevenido.
né, com vacina, por exemplo, e fazendo com que os pets fiquem dentro de casa, que eles não tenham acesso à rua. Que doenças são essas? Dá para elencar? Leptospirose, sinomose, parvovirose, esporotricose, complexo respiratório felino, doença dos canis, enfim, existe uma série de patologias que elas poderiam ter sido prevenidas, tá? Através de vacina. Ou da vacina, ou de você ter feito com que o seu pet tivesse ficado dentro de casa. Entendi. Tá? Essa, então, acho que é a campeã. Que daí não cria o contágio com os animais que estão na rua. Justamente. Segundo lugar, com certeza a gente tem a parte de acidentes, então atropelamentos, animais que acabaram caindo da sacada do prédio, isso acontece bastante. Porque a tela não tem Porque tela. não tem tela, uma outra coisa que poderia ter sido prevenida. Tá? E muito triste também a gente tem a parte de maus tratos. Tá? Então, às vezes o animal ele sofre maus tratos dentro da própria casa, ou algumas vezes também quando ele sai à rua, a gente tem pessoas que acabam maltratando esses animais, agredindo, chutando, batendo. Tá? Principalmente quando a gente fala de gatos. Isso deve ser um tema muito controverso dentro do poder público, porque eu penso, né, na cabeça de um gestor público que quer implantar um hospital veterinário dentro da sua própria cidade, ele está criando um sistema quase que para resolver os problemas que poderiam ser prevenidos, né? Porque você citou aqui problema de vacinação, problema de conter o animal dentro de casa e o de maus tratos. Totalmente, os três são totalmente, podem ser prevenidos, mas ainda assim as pessoas não previnem e acho que você está fazendo uma análise tanto de clínica pública quanto privada, né? Aí acaba que é maior recorrência a esse tipo de situação. Exatamente. O médico veterinário, ele também tem o papel educativo, tá? Então, se nós conseguíssemos hoje, por exemplo, estarmos dentro das escolas e conseguíssemos formar essas crianças desde o início, né, mostrando para ela que esses animais eles são animais sencientes. O que é isso? Eles têm sentimentos, eles sentem dor, eles sentem fome, eles sentem frio. Então, colocar esse animal nesta posição de ser senciente, isso seria muito importante. E começarmos a falar também da vacinação. Então, desde cedo, né, que existem doenças que podem ser prevenidas. Então, a gente também tem essa questão educativa, e não somente dentro das escolas, como também dentro das clínicas. É muito importante explicar isso para os tutores. Mas pode começar desde a infância, né? Deve começar desde a infância. Doutor, o papo está muito bom, mas a gente vai assistir agora, porque tem uns vídeos aí que mostram o que os animais estão aprontando no dia a dia. Confere comigo e daqui a pouquinho a gente volta. Aí, ó. O único pão que eu tinha, cara, acabou de roubar. O cara ali me deu 2 contos. Comprei lá, ó. R$1 de pão, R$1 de mortandela. Aí, ó. Caraca, veio uma sapata pra ganhar R$2, cara. Meu café da tarde foi embora. Aí, ó. Acabou de roubar o pão agora. Pensando que ele rouba só presunto. Ó. Roubou meu pão, cara. Roubando meu lanche. Roubou meu pão com mortandela. Cavei a sapata o dia todo pra ganhar 2 contos, cara. R$2 o cara me deu pra cavar 2 sapatos. Fui lá, comprei o pão e a mortandela e tu roubou. Aí não dá não, mano. Não vai ficar não. Solta. Apresentar você. Vem aqui, vem. Gente, esse aqui é o meu cachorrinho. Ele é super tranquilo. Ai, olha o pessoal ali, ó. Ele é... Pessoal, eu estou aqui em Suzano com uma excelente notícia para nossa cidade. A melhor escola de cursos voltados para a área veterinária do Brasil chegou na nossa região.
E ninguém melhor do que uma veterinária, a doutora Rebeca, para falar desse curso para vocês. Os módulos do curso têm foco em internação veterinária, porque é a área de maior empregabilidade no mercado. Aqui você vai ter uma vivência prática intensa, supervisionada pelos veterinários mais capacitados da região. E olha só, as primeiras 50 pessoas que se matricularem ganham um curso introdutório de medicina equina. Clique no link abaixo e saiba mais. A Rede Auto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portalredeautotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Auto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Auto Tietê, a nossa TV. Voltamos com o programa Meu Querido Pet e hoje eu estou aqui entrevistando o Dr. Ricardo Spuldari e agora a gente vai falar de uma das áreas que é a sua especialidade, que é a endocrinologia, né? Sim. Uma área que eu acho que é até pouco explorada hoje, até na medicina humana, tem muita gente que nem sabe o que é. Eu queria que você explicasse pra gente o que é a endocrinologia veterinária. Então, a endocrinologia veterinária é a parte da medicina veterinária que vai estudar o efeito dos hormônios nos tecidos, tá? Então, nós temos várias glândulas no corpo, tá? No corpo animal, no caso. Uma glândula bastante famosa que o pessoal de casa vai saber, por exemplo, é a tireoide. Todo mundo já ouviu falar, então, né? todo mundo já ouviu falar de tireoide. Tá? Então, nós estudamos todas as afecções, todas as patologias, as doenças que podem afetar essas glândulas e que, por consequência, vão fazer um desequilíbrio hormonal, tanto para mais quanto para menos. Exatamente os cuidados que a gente tem que receber hoje no dia a dia humano, acontece com os animais também, inclusive com a glândula da tireoide. Da tireoide, exatamente. Por exemplo, a gente pode falar de hipertireoidismo e de hipotireoidismo, que são duas doenças que o humano também tem. E esse formato de hormônios aí, ele funciona igual para cães e gatos ou cada animal tem o seu formato? Você precisa estudar tudo isso? Como é que é? Na verdade, quando a gente vai estudar endocrinologia, no meu caso que sou especialista em cães e gatos, a gente estuda as espécies em separado. Tá? Então existem algumas doenças que são mais prevalentes, por exemplo, no cão, e outras que são mais prevalentes, por exemplo, no gato. Você pode citar algumas dessas doenças que são frequentes para as pessoas que estão em casa meio que conseguir enxergar? Então, mais frequente, tá? Que a gente fala de cão e gato. A primeira delas é a obesidade. Tá? Então, a obesidade ela é um distúrbio endócrino que precisa ser olhado e tratado. Tá? Nós temos uma outra doença que é bastante comum, porém essa doença ela acomete mais os cães, 99%, que é o hipercortisolismo. E outra doença, por exemplo, que a gente tem mais em gatos é o hipertiroidismo. Entendi. Quando você falou de obesidade, as pessoas sempre vinculam muito a obesidade animal com a questão alimentar. Mas é muito comum algumas raças, né? Por exemplo, eu já percebi que labrador costuma, no final da vida, quando fica mais velho, tem uma tendência de engordar bastante. Isso são problemas endócrinos? Não necessariamente, tá? Algumas espécies, o gato, por exemplo, ele pode ter, por exemplo, a obesidade relacionado ao diabetes. Mas o cão, por exemplo, a obesidade não tem relação com diabetes. E às vezes, nem sempre porque o animal ele está obeso, ele pode ter uma doença também endócrina de fundo. Tá? Às vezes é mesmo um excesso de alimentação ou é mesmo referente ao próprio biotipo daquele animal. Entendi. E hoje em dia, as clínicas veterinárias, eu sei que você tem a sua especialidade, né, que você estudou para isso, mas as clínicas comuns, onde não tem especialista endócrino, elas estão preparadas para ter um olhar e indicar isso para uma área de endocrinologia ou ainda é um desafio a ser enfrentado? Eu acredito que ele ainda é um desafio a ser enfrentado, tá? Porque quando a gente está no curso superior, a gente tem um módulo muito pequeno de endocrinologia, sendo necessário que esse profissional procure um curso de especialização, de extensão, ou até mesmo de pós-graduação, para que ele possa se aprofundar um pouco mais dentro do assunto. Tá? Então a gente vai ter alguns... isso não tem muito a ver com a clínica, mas com o próprio profissional e o quanto ele se preparou. Existem alguns profissionais hoje que conseguem tocar um caso de endocrinologia, ou pelo menos até certo ponto.
Outros, eles já preferem, assim que diagnosticam a doença, encaminhar para o especialista. Por especialista que nem sempre está dentro da própria unidade, aí precisa fazer algum encaminhamento. Justamente. Né? É uma área ainda pouco explorada pela medicina veterinária ou tem bastante profissional no mercado? Eu acredito que nesse momento a gente começa a crescer dentro da área de endocrinologia. Tá? Até alguns poucos anos atrás a gente via pouquíssimos profissionais, e hoje em dia, nos centros veterinários que têm o maior porte, a gente já começa a perceber que o serviço de endocrinologia ele tem sido oferecido. Entendi. E para quem está em casa, que se identifica com a sua fala, que suspeita de um problema endócrino, eu sei que diagnóstico não se faz em casa, mas suspeita de um problema endócrino no seu pet, ele tem que obrigatoriamente, como na saúde pública humana, procurar um clínico geral para depois ser encaminhado, ou ele tem condições de procurar diretamente o endocrinologista? Não necessariamente. Se ele desconfia que esse animal já sofre de alguma endocrinopatia e ele tem acesso a um endocrinologista, ele pode procurar diretamente esse profissional. O que essa pessoa ela precisa ver? É um animal que toma muita água, que urina bastante, que tem uma fome além do comum, que está ganhando peso ou está perdendo peso. Então essas são manifestações clínicas bastante marcantes de que esse paciente pode estar sofrendo de uma endocrinopatia. Entendi, de problemas endócrinos, mas aí o problema já está visível. E assim como em outras áreas da medicina veterinária, é possível prevenir problemas endócrinos no animal? Quando a gente fala de obesidade, sim, perfeitamente dá para fazer essa prevenção. De que maneira? Calculando essa alimentação, né, quantas calorias esse animal precisa por dia, se induzir que esse animal pratique exercício físico. Então, isso tudo a gente consegue... Tudo que vale para a gente vale também, né? Vale para eles, né? A gente consegue prevenir. Já as outras infecções endócrinas, muitas vezes, elas estão relacionadas a fatores genéticos, então a gente não consegue prevenir. Em algum momento da vida desse paciente, ele vai acabar expressando a doença. E muitas vezes também em situações autoimunes, ou surgimento de neoplasias, de tumores nas glândulas. Tem influência até nisso, né? Também tem influência nisso. A gente fez um programa recente falando sobre oncologia e realmente foi falado muito sobre hormônios dentro desse programa. E agora, fazendo uma ligação com tudo que o senhor está falando aqui, já dá para perceber nitidamente que a endocrinologia está muito relacionada a essa questão, né? O assunto é grande, é extenso, mas eu queria ir para um outro tema que o senhor tem um currículo muito extenso, né? Agora há pouco a gente falou durante os comerciais sobre os animais sencientes, né? Eu sei que esse é um estudo que a ciência tem feito muito sobre o sistema nervoso dos animais, é até o que diferencia os animais das plantas, não é mesmo? Mas esse também é uma área que tem sido muito absorvida dentro do direito animal, para criar animais que são sujeitos de direitos, e hoje essa é uma especialidade sua que você dá aula sobre direito animal dentro de uma universidade, né? Sim, eu sou professor de direito animal e dentro dessa disciplina a gente aborda justamente isso. Como esse animal ele está inserido dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade e quais são as leis que o asseguram. Asseguram do quê? Por exemplo, de maus tratos. Os asseguram, por exemplo, de abandono. Tá? Então, existe já um ramo do direito que versa sobre isso e que assegura esses pets, tá, que nós temos em casa. Você acha, como especialista nessa área, na sua avaliação pessoal, você acha que a legislação brasileira hoje é suficiente ou ela precisa avançar mais no que diz respeito à proteção dos pets? Eu acho que quando a gente fala de legislação no Brasil, a gente não pode dizer que ela é ruim. A legislação ela é sempre boa. A questão é de que maneira a gente faz isso realmente seja cumprido. Fiscaliza. Como a gente fiscaliza isso, entendeu? Então, por exemplo, nós temos a lei sanção, tá, que protege cães e gatos, por exemplo, e essa lei sanção ela foi inspirada... Explica para as pessoas o que é a lei sanção. A lei sanção é uma lei que ela foi instituída para que cães e gatos tivessem os seus direitos preservados. Que direito? Direito à comida, direito à casa, a não passar frio, a não passar medo e a não serem maltratados. Tá? E essa lei ela surgiu por quê? Porque, se eu não me engano, foi no estado de Minas Gerais, foi numa empresa onde tinha um cachorro pitbull, que era um cão de guarda, então parece que duas pessoas pularam esse muro, imobilizaram esse cão, o amordaçaram com arame farpado e deceparam aos 2 membros pélvicos, que são as pernas do cachorro. Tá? Então esse cachorro ele foi torturado, tá? Na verdade ele acabou sendo salvo, depois adotado, e aí com base nesse evento, resolveu-se olhar para esses animais, porque as pessoas não podem passar impune perante esse tipo de crime.
E daí foi criada a Lei Sanção e você estava dando continuidade aí para explicar a importância dessa lei para a gente, né? Justamente. Então, essa lei ela vai assegurar os direitos dos pets, tá? Principalmente em casos em que você flagra uma pessoa, por exemplo, batendo num animal. Então, você pode ali ligar 190, pode chamar a polícia vem, tá? E essa pessoa ela vai responder criminalmente, tá? Até 2020, existia uma pena de até 4 anos, mas ela podia ser atenuada. Então, em 2020, mudaram isso, tiraram de 4, jogaram para 5, e esse 1 ano a mais, o indivíduo ele pode ser preso em flagrante. Então, essa pequena mudança, ela fez com que a lei se tornasse mais forte e, com certeza, os miliantes vão pensar 2 vezes antes de maltratar um animal. Mas nada tão importante ainda do que a conscientização desde cedo, né, para tentar evitar isso, porque eu percebo muito que realmente legislação existe, o difícil é uma legislação recente que aconteceu aqui no estado de São Paulo, inclusive foi a de proibição dos fogos de artifício, que colabora muito com os pets, mas e para fiscalizar, né? E para garantir que as pessoas não vão soltar, é uma situação muito difícil. O papo é muito bom, se deixar a gente vai ficar aqui muito tempo ainda, mas eu queria te convidar agora, doutor, para assistir o nosso quadro, que é o quadro Meu Pet na TV, que a gente vai ver algumas pessoas que mandaram fotos para o nosso programa e com os pets dela aparecendo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Voltamos e você acabou de acompanhar o quadro Meu Pet na TV. E se você quer ver os seus pets aqui na nossa telinha também, é só postar lá nas redes sociais e marcar hashtag Meu Querido Pet e o @ da Rede Auto Tietê TV. E eu tô aqui hoje com o Dr. Ricardo Spuldari. A conversa foi muito boa hoje. Falamos sobre endocrinologia, maus tratos de animais, falamos principalmente sobre gestão de clínicas veterinárias, que é um assunto muito importante que eu queria trazer aqui para vocês. Mas o tempo acabou, doutor. Eu sei que você tem muito conteúdo ainda para dividir com as pessoas, então eu queria que você deixasse o seu contato, uma forma que as pessoas podem entrar em contato com o senhor para acompanhar o seu trabalho. Sim, com certeza. Vocês podem me acessar pelo meu Instagram, ele é @ricardo.spuldari. Se tiverem dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram perguntar aí de casa, podem mandar que eu vou ter todo o prazer em responder. Isso aí, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Agora a gente vai para um rápido comercial e a gente volta daqui a pouquinho, porque ainda tem muito conteúdo aqui no programa Meu Querido Pet. Paiol Centro Veterinário e Pet Shop. Quando eu falo de centro veterinário, eu estou falando de um lugar completo para receber o seu pet e para oferecer todos os produtos e serviços. Sabe por quê? Porque a Paiol, em primeiro lugar, ela é clínica. Ela tem consulta, vacina, exames laboratoriais, raio-x, ultrassom, tomografia, internação e cirurgia. Ela tem serviços também como banho e tosa, táxi dog e medicação. E a Paiol não podia deixar de ser loja também, com venda de ração, acessórios, brinquedos, casinhas, caminhas para vários tipos de pet. A Paiol, olha, ela tem dezenas de unidades. Eu estou aqui em Suzano, mas no Alto Tietê, além de Suzano, ela tem Ferraz, Mogi, Itaquá e muitas unidades espalhadas por São Paulo inteiro. Se você quiser saber onde tem uma Paiol pertinho de você, é só você entrar nas redes sociais ou ir lá no site que você encontra todas as unidades inscritas lá. Lembrando que a unidade de Itaquá também tem um hospital 24 horas e fica pertinho ali do shopping de Itaquá. Paiol Centro Veterinário e Pet Shop. Amor pelo seu pet. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto hashtag TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você
Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53. 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. Hashtag TV na Rua Suzano. Começa agora mais um Boletim Pet, as principais notícias da causa animal passando na sua telinha. 2 cachorros morrem após veterinária deixá-los dentro do carro em São Paulo. Os cães, um da raça Pug e outro da raça Yorkshire Terrier, morreram após serem deixados dentro do carro em Cabreúva, no interior de São Paulo, no último dia 25. Os animais passaram mal enquanto a veterinária atendia uma emergência em um pet shop e por isso eles não resistiram. Segundo o boletim de ocorrência, a veterinária buscou os cachorros na casa do dono e os levou para realizar o serviço de banho e tosa no pet shop. Mais tarde, o dono dos cães recebeu uma ligação da veterinária, que é proprietária do estabelecimento, informando que os animais tinham morrido. Em depoimento à polícia, a veterinária disse que colocou os cachorros no veículo para levá-los de volta para casa após os serviços. No entanto, ocorreu uma emergência com um gato que chegou à clínica. Ela prestou atendimento ao gato e deixou os cães no carro. As partes foram conduzidas para a delegacia de Cabreúva, que investiga o caso como suposto ato de abuso aos animais. E um cachorro protege o seu tutor e impede um assalto na Grande São Paulo. O caso foi flagrado por câmeras de segurança na cidade de Santo André, na região metropolitana de São Paulo. No vídeo, é possível ver que o homem e seu pet estavam caminhando pela calçada quando 2 motos passam no sentido oposto. Logo em seguida, uma delas faz um retorno e se aproxima da vítima. Em pouco tempo, o suspeito da garupa desce e tenta alcançar os bolsos do homem. Nesse momento, o cachorro pula para morder o assaltante, que desiste da ação, volta para a moto e acelera. E olha só, um detento foi autorizado a receber visita de um cachorro na Itália. Após 1 ano sem qualquer tipo de visita, um prisioneiro na Itália foi autorizado a reencontrar o seu cão, Zair, que havia sido adotado por uma outra família. O reencontro comovente aconteceu no estabelecimento prisional de Lecce, na bela região de Apulia, no sul da Itália, e emocionou os funcionários do local. Esse não é o primeiro caso de cães que são autorizados a manter contato com detentos. Na Espanha, na província de Guipúzcoa, um outro preso obteve autorização da justiça para se despedir de seu cão, que estava doente e seria sacrificado. Antes de autorizar o encontro, a justiça consultou o serviço psicossocial da entidade prisional. Ainda na Europa, em Portugal, o programa Pelos Dois foi realizado em 6 prisões no norte do país, buscando a reabilitação mútua de reclusos e cães abandonados. A ideia foi promover um elo de afeto e companheirismo entre presidiário e os animais participantes. E olha que curioso, uma família encontrou uma porca em alto mar durante um passeio de barco. Durante o passeio na Baía de Kaneohe, no Havaí, Juni Mellor e sua família avistaram um objeto flutuando e se surpreenderam. À medida em que o barco se aproximava do objeto, a família chegou a pensar que se tratava de um cachorro nadando, mas ao notarem o focinho, perceberam que se tratava de uma porca exausta. Segundo Mellor, a família improvisou uma corda e conseguiu puxar a porca, que já estava à procura de um lugar seguro. Ainda segundo o testemunho da família, ao chegar no convés do barco, a porca desmaiou e acordou já em terra firme, quando pareceu estar habituada com o ambiente e seguiu seu caminho. Até o momento não se sabe como a porca foi parar em alto mar, nem mesmo quanto tempo ela esteve na água. E agora você confere mais um esclarecimento de dúvidas veterinárias no nosso quadro Dr. Pet Responde. Oi gente, tudo bem? O cachorro, ele não é igual ao ser humano que precisa mastigar para fazer todo o processo mecânico, tá? Ele só tem 10% de captação, o restante quem faz é o estômago. 90% do seu processo, o estômago, ele faz a sua ação mecânica de digerir todo o alimento. Então, não é igual ao ser humano, fica mastigando, totalmente ao contrário. É igual os lobos do mato. O que eles faziam para comer? Eles capturavam a presa, então eles tinham que ser muito rápido
Então a ação dele tinha que ser naquele momento o mais rápido possível. O lobo do mato, então, ele tinha que caçar para comer. Então o ato dele mastigar era só 10%, o restante quem faz é o estômago. Tem várias fases do estômago que liberam alguns tipos de enzima para fazer a digestão. Então isso também facilita muito, né? Fora a bile, que é liberada para o duodeno e vai fazer todo o seu processo enzimático ali e digestivo. Então, respondendo sua pergunta, é extremamente normal o cão comer mais rápido, tá bom? Então, a captação dele é só 10%, o restante é o estômago que faz. Tem algumas raças, por exemplo, o Bulldog, que tem o formato da ração já específica para ele. Tem cachorro que come muito rápido, além do normal. Existe comedouro específico também, com algum tipo de dificuldade. No meio do comedouro, ele tem como se fosse um labirinto que impede dele comer tão rápido. Também dá para você dar uma diminuída nessa velocidade. Então, só lembrando, aqui na Paiol, a gente tem vários clínicos aptos a responder qualquer tipo de pergunta que você tiver. Sobre mastigação, digestão, qualquer tipo de dúvida relacionada a isso, a gente está sempre disponível a responder. E esse foi o Boletim Pet de hoje. Você fica agora com o quadro Histórias que Inspiram. Até o próximo programa. Ele é um cachorro que foi machucado na cabeça. Aqui do lado tem... Ó. Ele não consegue virar.